Este é o IG Plus Entrevista, o primeiro do ano de 2021. Após um longo período, e estamos quase completando um ano de pandemia, aprendemos bastante. Vimos o mercado de limpeza profissional evoluir como nunca havia acontecido, de forma consistente e muito rápida. Além disso, todos nós aprendemos uma grande lição: a importância da resiliência e da adaptação ao novo. Foram dias angustiantes, de muito aprendizado e de muita incerteza. A pandemia impactou em diversos setores da economia, para não dizer praticamente todos, até na nossa vida cotidiana. Mas um segmento em especial se viu às voltas com muito mais demanda e tendo que gerenciar tudo isso. Eu falo do Facility Management, que cada vez mais precisou se aproximar da limpeza. E para falar sobre o tema, hoje a gente recebe Renato Rates, diretor de Facility Management na Abralimp. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Carla. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no IG Plus Entrevista. Renato, a limpeza ficou muito em evidência, já que até agora nós estamos vivendo um momento em que as vacinas estão sendo distribuídas, mas ainda não há comprovação de total eficácia. E o que temos de garantido mesmo é a importância dos protocolos de limpeza, de higienização, para conter o avanço da pandemia. Com isso, a gente entendeu que a limpeza ficou muito mais evidente, ela ganhou um protagonismo muito maior. E o profissional de FM precisou se adaptar e entender essas demandas, até por conta dos protocolos e das novas exigências de todos os segmentos, e se viu uma tarefa bem grande, que é gerir tudo isso. Como é que foi, então, essa adaptação e o desenvolvimento das duas áreas ao longo de 2020? Olha, Carla, os desafios, eles foram gigantescos, né? Até porque quando a pandemia iniciou, ela estava na China, né? Em Wuhan, e todo mundo pensava que ela não atravessaria o oceano, né? Então, já em meados de março, a gente começou a ouvir realmente a chegada do vírus aqui no nosso país, né? Então, realmente foi um momento, né, aos profissionais de FM de muita resiliência, de muito conhecimento, né? Então, eu acredito que o papel da Abralimp, ele foi brilhante, até porque já em março a Abralimp ela abriu um fórum onde os próprios associados contribuíram, né, com um manual de protocolo ao Covid-19, né? Então, esse manual, ele foi uma referência tanto aos profissionais de FM, tanto à sociedade no geral e ao próprio mercado de limpeza profissional. Então, eu acredito que não só o manual, mas também as ações da Abralimp, né, seja durante o ano de 2020, a gente teve bons webinários falando de conteúdos, né, mas também a sinergia entre os dois setores, né? Então, a gente convidou grandes profissionais da área de FM para participar desses webinários com conteúdos, com protocolos e realmente levando informação, né? Que era o mais importante, era o que mais estava faltando naquele momento, né? Até porque, para nós do mercado de limpeza profissional, a gente já se sentiu preparado, até porque antes do coronavírus a gente teve H1N1, né, outras situações que para nós não sentimos nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, né, o mercado de limpeza profissional
ele respondeu rapidamente todas as demandas da sociedade, inclusive aos profissionais de FM. Isso colaborou, então, para que o profissional pudesse gerir esse período, porque a gente teve debandada geral dos espaços corporativos, a gente foi enfrentando, então, o distanciamento social e a mudança abrupta que os profissionais tiveram que enfrentar. Então, os manuais, os protocolos e todo esse conteúdo técnico ofertado pela Abralimp à comunidade como um todo ajudou bastante, então, o profissional de FM. Sem dúvida, Carla, né? O papel da Abralimp foi muito importante para conduzir essas informações, né? Eu falo por experiência própria, né? Como diretor de FM na Abralimp, né? A gente realmente estava muito receptivo a dirimir todas as dúvidas do mercado de FM, acolher todas as informações e realmente levar o conteúdo com informação e técnica, né? Para que os profissionais se sentissem seguros e as organizações também, porque o ponto primordial, o papel dos profissionais de FM é promover a saúde e a segurança dos seus usuários e o bem-estar, né? Então, a limpeza ela passou para o primeiro plano, ela foi um ponto mais importante, né? Apesar de muitas empresas adotarem o home office nos escritórios, muitos outros setores, como as indústrias, eles permaneceram funcionando 100%. Então, era também preciso garantir, né, que as indústrias funcionassem, que o país não parasse, né? E então era preciso também que o papel desses profissionais fossem estratégicos, justamente para garantir a saúde, a segurança e a bem-estar das pessoas dentro dos espaços. Você tocou num ponto interessante, Renato. Você falou justamente dessa transição e desse momento em que vários setores praticamente evacuaram os edifícios corporativos e houve uma retomada gradual das atividades. Diante desse cenário, a gente também faz uma análise um pouco mais profunda, que a pandemia também, além dos desafios impostos diariamente, trouxe um grande lastro econômico, um grande recesso econômico e financeiro. Isso é inevitável. Em um momento tão atingido como esse, os resultados financeiros das empresas foram impactados. E a limpeza é fundamental. Isso a gente nem vai discordar. Mas acontece que as empresas tendo redução da parte monetária, elas vão brigar pelo preço na contratação do serviço, vai voltar, para a gente resumir, então, isso, vai voltar a questão do preço sendo fator fundamental, apesar de todo o protocolo e evolução do setor de limpeza comercial? Olha, eu torço muito para que isso não aconteça, né? Até porque a gente oferece prestação de serviços, né? Então, a partir do momento que eu só olho o preço, né, você acaba tendo um nível de serviço que pode ser comprometido, né? A pandemia, ela trouxe justamente essa percepção maior da limpeza, seja pelos próprios usuários dos espaços, dentro, né, das organizações, porque agora todo mundo está de olho na limpeza. Hoje, se você vai no shopping center, hoje você vê aquele profissional de limpeza executando um processo de higienização, de desinfecção. Então, as pessoas elas se sentem mais seguras, né? E essa cultura do preço, ele acaba abrindo a possibilidade de empresas que não são do mercado de limpeza profissional atenderem para uma questão de preço, né? Então, hoje, se a gente olhar para o escopo de prestação de serviços, a gente tem listado uma série de índices que são fundamentais, que são de extrema importância, né? Então, você tem que fazer uma análise técnica, tem que entender o número de pessoas que tem naquele espaço, qual é o tipo de sujidade, qual que é o tipo de piso, qual que é a metragem, se tem muito vidro, muito mobiliário. Então, cada espaço, ele tem uma
particularidade, seja em diversos setores, no escritório, na indústria, no hospital. Então, a gente precisa fazer um dimensionamento de equipamentos, de produtos, né, de escopo técnico, né? Então, um ponto importante é sempre um escopo técnico, né? A partir do momento que eu contrato uma empresa de limpeza profissional, eu tenho uma segurança do que está sendo entregue. Então, se a gente pegar hoje o preço que compõe, né? Compõe, na verdade, o contrato de limpeza, 80% ele é basicamente os encargos sociais, os impostos e também o custo daquele colaborador, né? O salário, né? E outras questões que envolvem esse profissional, né? Então, os outros 20% aí a gente tem taxa administrativa, tem os equipamentos, tem os produtos, né? Então, tudo isso ele tem que ser analisado. Eu não posso apenas colocar uma questão de preço, sendo que eu vou ter um nível de serviço diferente do que é contratado, né? Que pode ser entregue, né? Muito comum isso acontecer na área de compras, né? Que é o famoso save que é preciso fazer, né? Então, um dos pontos que eu deixo de recomendação é que o profissional de FM ele é muito importante para essa contratação desse novo fornecedor ou negociação desse contrato de limpeza. A gente do mercado sabe que a gente está num momento muito sensível da economia, né? Ainda a gente está na pandemia, né? E ainda é muito sensível, mas o mercado ele tem uma adaptabilidade, né? Então, eu acho que o ponto essencial é que esse profissional de FM ele faça um memorial das atribuições, o serviço que tem que ser prestado, para que junto da área de compras, ele só não olhe o preço, mas ele olhe a qualidade do serviço que está sendo prestado. Porque a pandemia, ela trouxe uma grande preocupação, né? Higiene e limpezas são fundamentais. Então, lá no início da pandemia, quem contratou somente por preço sofreu muito no início da pandemia. Sofreu demais, porque ele não tinha a segurança de ter uma prestação de serviço com a qualidade. Então, a pandemia, ela mexeu nesse patamar, porque você fazia um processo de limpeza antes da pandemia de uma forma e na pandemia você teve que adequar um processo de protocolo de desinfecção com maior frequência. Isso inclui tanto produtos, né, diferentes, equipamentos diferentes, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, a dica é ao profissional de FM aqui sempre acompanhe através de um memorial. Então, e conversar com o seu fornecedor, porque eu realmente entendo que existe uma adaptabilidade e também para que ele faça uma contratação segura e de uma empresa que seja do mercado de limpeza profissional. Essa é uma dica valiosa, na verdade é uma recomendação muito pertinente, porque a pandemia nos trouxe um grande aprendizado e, pelo visto que a gente aprendeu nesses últimos meses, não vai mudar. Os critérios de limpeza vieram e ficarão. A pandemia vai acabar. Fazemos muito gosto, temos muita fé que ela seja breve, mas o que a gente aprendeu vai ficar. Então, essa sua recomendação, essa sua dica para os profissionais, ela é muito interessante, ela é muito valiosa. E eu aproveito até para trazer um outro ponto. A gente viveu o momento, então, da saída do ambiente corporativo, do espaço de trabalho nas empresas para o ambiente doméstico. E agora nós estamos tendo uma retomada gradual, mas ainda há incerteza se teremos o digital ou o presencial. E nessa dúvida transita a limpeza, porque ela é presencial. Os ambientes estando com pessoas ou vazios, de qualquer forma, eles precisarão ao menos de uma conservação. Mas a gente imagina que, com o passar do tempo e a estabilização da pandemia, as atividades sejam retomadas.
Mas, por enquanto, essa dúvida, como é que fica, então, o digital, o online, versus o presencial e a limpeza no meio desse contexto todo? Olha, Carla, é uma pergunta bem difícil, né? Até porque a gente ainda está na pandemia, né? E muitas empresas ainda elas estão adotando o home office, né? Então foi da noite para o dia que muitas empresas passaram do presencial para o digital. Então foi um grande passo, um grande aceleramento, né? E eu acredito que a expectativa no final da pandemia é que sim, o home office ele permanece, né? Provou-se a importância do home office, mas também eu vejo que muitas empresas estão híbrido, né? Muitas não ainda abandonaram os seus espaços, né? O escritório, né? Então, há sim uma perspectiva que as empresas trabalhem em outros regimes híbridos, os escritórios eles permanecem, porque o brasileiro ele tem uma cultura muito peculiar, né? A gente gosta muito de se relacionar, a gente gosta muito de estar junto, né? Então, tudo isso dentro de um ambiente corporativo, ele é muito importante, né? As pessoas estarem convivendo dentro daquele espaço, estarem compartilhando, trabalhando em conjunto, que isso também é um potencializador de produtividade. E quando a gente fala da limpeza nesses espaços, também a gente está falando de saúde desses colaboradores, né? A gente já sabe que a limpeza ela é importante nesses espaços por uma questão até de produtividade, redução de absenteísmo, e a pandemia ela prova mais uma vez a importância da limpeza, da higiene. Então eu vejo que para o momento, sim, é muito prudente que as empresas adotem o home office por uma questão de segurança, porque o colaborador tem que se deslocar, pegar metrô, pegar ônibus, pegar trem, ter contatos com muitas outras pessoas. Então, acho que é prudente, mas eu vejo que a expectativa e a tendência para os profissionais de facilities, ele é uma forma híbrida. Então, as pessoas vão trabalhar alguns dias da semana, mas o escritório ele permanece e também os serviços de limpeza ele permanece, né? Então, na pandemia, né, os escritórios eles permaneceram em sua grande maioria fechados, mas aquele prédio, aquela instalação fechada, ela é um organismo vivo, né? Então, como você bem disse, né, a limpeza ainda ela permanece dentro desses espaços como a manutenção. Então, os profissionais de FM eles tiveram um grande trabalho nesse período para manter, né, essas instalações em boas condições, limpas, e para que quando esses usuários eles acabam retornando, tudo esteja em perfeita ordem e bem-estar. E depois que isso tudo passar, a gente espera que seja bem breve, no pós-pandemia, como é que fica, então, os setores de limpeza profissional e facility management? Haverá mais sinergia? Haverá mais proximidade? Qual é o palpite quando esse momento chegar? Olha, o meu palpite é que a pandemia ela formou bastante especialistas em limpeza, né? O profissional, a área de FM, se sintonizou com muitas questões da área de limpeza e higiene, né? Eles tiveram que estar muito próximos, se aprofundar em tudo isso. Então, eu já vejo que essa proximidade ela vai continuar no pós-pandemia, até porque muitas das pessoas, usuários dos espaços, eles vão sim cobrar por higiene e limpeza. E o melhor, eles vão querer visualizar, vão querer saber o produto que está sendo utilizado, vai querer realmente ver aquele profissional, se ele limpou a mesa, se os banheiros estão higienizados e limpos. Então, acredito que no pós-pandemia fica essa percepção que a limpeza ela é sim importante. Não que ela nunca deixou de ser importante, porque para nós do mercado de limpeza,
sempre foi muito claro que limpeza é saúde. Para nós sempre foi isso, né? Só que agora, numa pandemia, né, a gente está fazendo tanta limpeza, tanta higiene, né, que recentemente eu vi até uma entrevista na TV falando que reduziu os casos de conjuntivite, casos de gripe, porque as pessoas estão higienizando mais as mãos, os espaços, estão usando máscara. Então, aí você vê um detalhe que faz toda a diferença na nossa vida e que está fazendo agora, né? A limpeza, ela está fazendo agora, ela está salvando muitas vidas, né? A gente chama os nossos profissionais de limpeza de heróis, porque eles são realmente heróis, eles são linhas de frente, né? Não só os nossos profissionais, mas também a área de saúde, logística, são várias pessoas envolvidas, mas eu vejo que fica um saldo positivo de tudo isso para o nosso mercado e também para a área de FM. Tão positivo é que agora, neste ano, nós teremos a feira IGExpo com a participação da Abrafac. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a proximidade ela já vem de algum tempo e ela está só se consolidando cada vez mais. E qual é a expectativa para o evento? Ela é grande, né? Com a parceria da Abrafac, a IGExpo, ela aumenta, né, de tamanho, né? A gente tem um público também que acaba entrando nessa feira, que são os profissionais de FM, e a gente vem dessa feira no momento pós-pandemia, né? Ela vai ser realizada em agosto, até lá acredito que todos nós já esteja vacinados, né? E que a feira ela vai trazer um olhar e uma oportunidade ao mercado muito grande, porque eu acredito que muitas pessoas vão estar atentas aos detalhes, aos equipamentos, ao que o mercado está apresentando, né, aos prestadores de serviço, né, mostrando qualidade, níveis de serviço. Então, acredito que tudo isso é um canal de entrada, de abertura, né, uma vitrine ao nosso mercado. Acho que a feira pós-pandemia ela abre, né, tudo isso e que a partir dessa junção da parceria com a Abralimp e a Abrafac, ela fortalece não só o nosso mercado, mas também os profissionais de FM, até porque a limpeza ela é um dos braços, né, desses profissionais, né? Dentro das suas atribuições de gerenciamento, eles têm ali diversas questões a ser tratadas, mas a limpeza hoje ela é um dos braços maiores. Quase 60% do escopo que esses profissionais de FM cuidam é a limpeza. A limpeza são os grandes braços, os grandes contratos dentro das empresas. Então, eu acredito que essa vinda da Abrafac ela é muito positiva. Né? Acredito que aos nossos associados é uma grande oportunidade. Né? A gente tem os dados do ano passado da IGESPO em 2019 foram ali de 14 mil pessoas visitando a feira, né? Então, acredito que para esse ano isso deva ser mais forte. Claro, né, que ainda a gente vai estar numa pandemia, na feira será adotado todos os protocolos de higiene, de limpeza, distanciamento, né? E tem também muitas novidades que vão acontecer que a Abralimp e tanto a Abrafac vão anunciar aí nos próximos meses, então podem aguardar que será uma feira muito importante, será uma feira para reconstrução, né, de tudo isso, e eu acredito também, né, que é um momento ótimo, né? A gente agora tem a nova gestão da Abrafac, né, a Irimar, que é a primeira presidente mulher, né? Então, a continuidade do trabalho da gestão anterior, ele será mantido.
será uma proximidade com esse mercado muito boa, né? Então, a gente está muito ansioso para que essa feira chegue tão logo, já chegue a vacina, né? Para que a gente fique mais tranquilo, Carla. E aí acredito que é só coisas boas que vão acontecer e assim eu espero. Nossa, a expectativa é bem grande. A gente espera, sim, estar vacinado, ou pelo menos grande parte da população já esteja livre desse vírus desgranhento que veio só para deixar a gente irritado no ano de 2020. Mas nem tudo está perdido. A gente aprendeu muita coisa e em 2020 foi até marcado pelo lançamento das normas da ABNT para o setor de FM. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque a gente está falando de adversidades, mas no meio da adversidade a gente aprende muito. É quando a gente mais evolui, é quando mais a gente dá as mãos aos parceiros e a gente cresce junto. Então, nesse contexto todo, o segmento de FM também evoluiu e isso traz também um bom parâmetro para o mercado como um todo. Eu queria que você falasse, então, sobre isso. A norma ISO 41000, ela traz uma visibilidade tanto aos profissionais de FM, mas a existência da norma, ela ajuda a disciplinar o setor e mostrar claramente quais são as atividades que estão ali relacionadas com a operação de gestão de facilidades. Então, acaba tornando mais claro o mecanismo de gestão. Então, as empresas tomadoras e prestadoras de serviços, elas acabam, às vezes, tendo conceitos diferentes sobre as finalidades, sobre as operações de gerenciamento de facilidades. Então, um dos maiores benefícios, tanto aos contratantes e prestadores da norma, de homogeneizar as diferentes visões, né, desse gerenciamento de facilidades, e essa homogeneização, ela acaba, né, de organizar, de implementar um sistema de gerenciamento que pode trazer inúmeros benefícios, tanto para a organização, tanto ao profissional de FM e aos prestadores de serviço. Isso, então, faz com que o mercado como um todo evolua mais. A gente está falando, então, de um crescimento que vem consolidando e que ajuda outros setores da economia a entenderem a importância da limpeza. Como a gente veio ao longo do nosso bate-papo colocando, limpeza é saúde. E isso é fundamental para todo mundo. E aí, para encerrar esse nosso bate-papo, para direcionar essa nossa conversa, o que você espera de 2021? Parece que eu estou fazendo uma pergunta chavão, que eu estou chovendo no molhado, mas é a mais pura verdade. Qual é a expectativa para 2021? Olha, essa é a pergunta que vale 1 milhão de reais, né? Eu diria que 1 milhão de euros, né? Para valorizar mais. Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, é uma pergunta que ainda a gente vai descobrir ao longo desse ano, né? Mas as expectativas, tanto para a Abralimp e para o setor, elas são positivas, né? A gente acredita, sim, numa maior retomada da economia nesse ano. A gente acredita que já com o anúncio da vacina, né, que é um saldo muito positivo para o início desse ano de 2021, então tudo isso acaba mudando aquele cenário que a gente viveu no ano passado, de 2020, que a gente ainda não tinha nenhuma perspectiva, mas agora a gente tem uma perspectiva que essa pandemia ela vai ter um fim, né? E para nós, né, a Abralimp, tanto aos profissionais de FM, né, é sempre importante falar também dos elos que a gente tem, né, o acolhimento que a gente tem tanto a esses profissionais, seja com a entidade Abrafac, seja com os grupos, né, o grupo Mulheres de Facilities, o GAS, o Grupas, né, então a Abralimp ela tem um elo muito próximo, um elo de acolhimento, então eu acredito que a gente já tem essa proximidade com a feira junto aos profissionais de FM, mas também
os trabalhos que devem ser desenvolvidos ao longo pela Abralimp, seja de conteúdo, seja de webinars, seja junto aos elos, né? No ano de 2020, a Abralimp, além de brilhantemente conduzir esses elos, produzir conteúdo de extrema qualidade, né? Também apoia, né? As entidades, os grupos, né? Até recentemente a Abralimp deu destaque ao prêmio Mulheres de Facilities na revista IG Plus, então foi publicado os perfis dessas profissionais, né? Então acho que a gente caminha para uma expectativa de 2021 com um trabalho bastante, né? E muito próximo com os profissionais de FM. É isso que eles podem esperar, Carla. E a gente pode esperar um novo ano, novo tempo, novos aprendizados, mais resiliência e muita esperança. A gente começou o ano já com a expectativa alta. Essa nossa conversa foi muito inspiradora. Ela mostra que há muito o que aprender ainda, mas também faz a gente enxergar o quanto evoluímos em tão pouco tempo. Estamos perto de completar um ano e veja quanta mudança nesses 12 meses. Como é que a gente amadureceu e, o mais importante, nós sobrevivemos a tudo isso e estamos aqui batendo esse papo em mais um IG Plus Entrevista. Renato, adorei a conversa. Eu acho que é com essa percepção que a gente começa o ano de 2021. Muito obrigada pelas suas palavras, por suas colocações e por suas dicas. Eu que agradeço, Carla. Agradeço também a audiência que está nos assistindo, acompanhando, tá? E que a gente tenha aí um 2021 muito melhor, com muita saúde, trabalho, e que a gente possa, né, recuperar aí tudo que foi perdido e que um ano seja para todos nós grande, né? Que possamos fazer a diferença. E para encerrar, vai um pensamento do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. A vida deve ser compreendida para trás, mas deve ser vivida para frente. É esse olhar para frente para o ano de 2021 que vai nos fazer seguir adiante e fazer, sim, muita diferença. Muito obrigada por sua audiência. Renato, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Alfa Pena, Inservice e Sparta. Logo mais nos vemos em mais um episódio do IG Plus Entrevista. Até lá!